Tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês. Mais uma live hoje dos Conversas Sistêmicas. É muito bom estar aqui. E hoje nós temos um convidado especial que é o Fábio Ripardo. O Fábio é constelador, o Fábio faz várias terapias, vai conversar com a gente, explicar pra gente o que ele faz direitinho. E eu vou enviar o convite para ele agora. E vou enviar para vocês também, para que vocês todos possam participar. Muito bom estar aqui, agradeço a todos por mais essa oportunidade, por mais essa live. Vou enviar o convite para todos. Ah, o Fábio está aqui já. Vou aceitar ele. Esperando só o Fábio entrar para a gente dar início. Estou um pouquinho gripado, pessoal. Estou saindo de uma gripe, tá? Mas está tudo bem comigo. Já melhorei bastante. De vez em quando vou dar uma tossidinha. Oi, Josi, bem-vinda por ter entrado, gratidão. Só aguardando o Fábio entrar, nosso convidado de hoje. Gratidão, Josi, por ter entrado, bem-vinda. Hoje nós temos um convidado especial, Fábio Ripardo. Hoje vai ser 2 homens numa live. Vai ser uma live bem masculina. Ai, ai, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem aqui do Brasil, de fora do Brasil, as pessoas de Portugal, Estados Unidos. Um beijo a todos. Sejam muito bem-vindos. 14 horas e 1 minuto no Brasil. Estamos só aguardando o Fábio entrar. Eu já aceitei o Fábio. Vamos só aguardar ele entrar. Gratidão, Josi. Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Também gosto muito de ti. Te admiro muito. Só aguardando o Fábio. Pessoal, desculpa de vez em quando eu vou dar uma tossidinha, tá? Porque eu tô saindo de uma gripe, então vou até pegar uma água daqui a pouco, porque a garganta tá meio seca ainda, sabe? Mas tô bem melhor já. Já passou a febre, já passou tudo. Oi, Luísa, bem-vinda. Estamos só aguardando o Fábio entrar, tá bom? Já aceitei ele, já mandei o convite, mas como sempre, né, essa bênção do Instagram é cheio de emoção. Se não for com emoção, não tem graça, né? Tem que ter emoção para as pessoas entrarem, os convidados entrarem. Eu já aceitei o Fábio, já mandei o convite, já aceitei. Boa tarde, Luísa. Gratidão por ter entrado, amiga. Seja bem-vinda. Hoje a nossa live é sobre a participação do masculino nas constelações familiares. Por isso que o nosso convidado hoje é o Fábio. Só aguardando o Fábio entrar para a gente dar início. Já aceitei várias vezes o Fábio. Não sei o que acontece com essa bênção no Instagram. Mas vamos lá. Ele vai entrar. Em nome de Jesus. Estou aceitando, Fábio. Toda vez que você pede, eu aceito e eu te mando o convite também. Até que enfim. Entrou. A Instagram tava bugando aqui. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Eu tô falando aqui para as pessoas que estão assistindo, se não for com emoção, não tem graça, tem que ter emoção do Instagram, né? A Sim. pessoa não consegue entrar, a pessoa não pede para entrar, não entra, manda convite, não entra. É Tem que bem ser com no tempo emoção. dele. Exatamente. Bem-vinda, Mônica, bem-vinda, Valesca, gratidão a todos que estão aqui.
Pessoal, vamos dar início à nossa live, então. Hoje o nosso tema é a participação do masculino nas constelações familiares e nada melhor do que trazer o masculino para conversar com a gente. O Fábio, né? Esse universo das constelações, né? Que é dominado pelas mulheres, 90% são femininas. Tem também o masculino para fazer o equilíbrio, né? Tem o Fábio, tem outros consteladores também que atuam também. E é isso. Fábio, se apresenta para a gente, fala quem é você, conta um pouquinho da tua história. Então, me chamo Fábio Ripardo, tenho algumas formações, sou formado em administração, segurança do trabalho, sou psicanalista, hoje eu trabalho na parte das terapias, sou constelador, trabalho com mesa quantiônica, trabalho com a psicanálise, como já falei, trabalho com cartas, né, com baralho cigano. E hoje, né, fiz essa transição de carreira. Hoje eu trabalho com terapias, né? Então já está com alguns 3 anos, 4 anos já que eu já saí da CLT, né? E hoje eu estou na parte das terapias. Então trabalho especificamente só com terapias, né? E a constelação familiar é algo que não é só, como eu já falei, né? Não é só a constelação. Eu trabalho a parte da apometria também, porque eu trabalho junto com a apometria, foi onde eu comecei, né? Minha jornada do autoconhecimento foi nessa parte com a apometria. Então, hoje eu junto tudo, né? Hoje, na verdade, eu acho que as pessoas juntam, você não consegue trabalhar especificamente uma coisa específica, né? Eu acho que em cada terapia, cada atendido é uma questão diferente e aí é um trabalho diferente. Então, não tem como você trabalhar. Ah, a pessoa quer trabalhar uma psicanálise, né? Então, assim, não porque é a psicanálise que eu não vou trabalhar outras questões que eu sinto que precisa trabalhar. Então, eu trabalho justamente assim, né? Então, por isso que não é só um trabalho específico a cada atendimento, né? São vários trabalhos conforme eu sinto, conforme é necessário ali para ser trabalhado com aquela pessoa, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Muito bom, Então, esse sou eu. muito bom. Eu peço para você, Fábio, que de vez em quando eu dou uma tossidinha, que eu estou saindo de uma gripe, tá bom? Tranquilo, tá bem Estou normal isso. melhorando agora, de vez em quando eu dou uma tossidinha, que a garganta fica arranhada. E é isso, nossa, quanta coisa você faz, hein? Parabéns. Tem múltiplas terapias aí numa pessoa só, né? Olha aí, pessoal, quem precisar do Fábio, ele atende vários tipos de terapias. Parabéns, viu? E eu sou o Anderson, eu sou terapeuta de constelação familiar. Eu só atuo com constelação familiar atualmente. Eu não tenho essa gama toda que você tem de terapias. E por isso que eu te convidei hoje para a gente falar da participação do masculino, principalmente na constelação familiar, né? Que é onde eu trabalho, que é o meu carro-chefe. Então, a gente percebe, né, Fábio, que esse universo das terapias, ele é muito amplo, né? Existem vários tipos de terapias para vários tipos de clientes, né? E eu me identifiquei mais com a constelação, que é o que eu me dedico e trabalho hoje. E na constelação, como nas outras terapias, a gente percebe que a maioria são as mulheres que dominam, né? Acho que 90, 80% são mulheres, são poucos homens que estão nessa área de terapias, né? Então, na constelação não é diferente. Quando a gente abre uma sala de constelação, de 10 pessoas, 9 são mulheres e uma é homem, né? Tá mudando um pouco agora, que eu estou percebendo, até por isso que eu te chamei para fazer essa live, porque tá tendo a presença de masculino, tá aumentando a presença do masculino nas salas, né? Teve uma sala que eu entrei uma vez que estava metade masculino e metade feminino, bem equilibrada mesmo. Então, acho que os homens estão vendo a importância que eles têm dentro do sistema familiar também, né? Dentro das constelações, e estão atuando mais nas salas, participando mais das salas, né? E a sua visão? Como que é a visão do Fábio, constelador, apômetra, é, com todas as suas terapias? Qual é a sua visão do masculino atuando nas terapias e nas constelações familiares? Ô Anderson, eu acho assim,
É lógico, né? Hoje a gente sabe que a gente tem muito mais mulheres, né, no planeta, né? Então, obviamente que muitas coisas vão ser mais dominadas, né? Vão ter mais acesso pelas mulheres, né? E querendo ou não, as mulheres também elas têm mais, são mais emocionais, né? Então, automaticamente elas sentiram mais a necessidade desse trabalho do autoconhecimento, né? Então, assim, o homem hoje, além dele carregar todo o preconceito, né, nas costas, né, de o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, né, o homem não pode ser fraco, e aí se entende que o homem não pode participar, não pode ter autoconhecimento. Então, acho que por isso a participação de homens ainda é pouca, né, por conta de todo um preconceito, né? Conta de todo um preconceito travado nas costas dos homens, né? Não, não que os homens não tenham dor, pelo contrário, né? Os homens, se a gente for olhar, os homens eles estão com muito mais dor até do que as mulheres. Só que eles não podem ser frágeis, eles não podem se sentir frágil, né? Porque o sistema como um todo, né? O planeta como um todo, né? O mundo como um todo, né? Entendeu que o homem tem que ser forte. O homem é aquele que luta. O homem é aquele que vai atrás do sustento. O homem é aquele que não pode ter tempo para chorar, né? É tanto que a gente vê isso muito. É tanto que quando você olha para um homem, né? Que que conforme o seu signo é mais sentimental, é mais emocional, é mais frágil, aquilo ali já descaracteriza o homem, né? Se a gente for parar para observar, a gente já descaracteriza. Não estou falando só eu, estou falando todo mundo, acontece isso. Né? Se você vê aquele homem que chora, aquele mais sensível, aquele mais emotivo, você já descaracteriza, né? Não, esse homem não é homem, né? Aí começam já aí a gente discriminar, né? Por conta do sentimento, porque o homem não pode ter esse sentimento, né? E só que isso está sendo mudado, né? Não só porque os homens estão precisando, mas também porque tá existindo um novo olhar, né? Hoje está existindo um novo olhar para o autoconhecimento, para as terapias. Hoje está sendo muito divulgado, né? A gente percebe muito hoje pelas mídias, pelos influencers, né? Que eles falam que, tipo, se você for observar, às vezes hoje, aliás, na maioria das vezes, de cada 10 influencers, 9 falam que fazem terapia, né? Então, assim, isso está se tornando muito comum. Então, eu acho que por isso os homens eles estão saindo desse preconceito com a terapia, com a constelação familiar, com o processo de autoconhecimento, aceitar que o homem chora, aceitar que o homem é frágil, né? Então, eu acho que por conta dessa mídia também, né, de tudo isso, e lógico, não só por conta da mídia, mas por conta até da mudança planetária que está acontecendo, né? Todo mundo hoje está se voltando para o autoconhecimento, né? E principalmente os homens. Hoje a gente vê que tem muitos homens, né? Eu atendo alguns homens também na psicanálise, né? Então, os homens eles estão precisando, né? Eles estão buscando esse processo de autoconhecimento, até porque eles também estão nas dores. E hoje eles estão muito, quando ou muito maior, porque eles passaram muito tempo carregando uma coisa que eles que não eram deles, né? Tipo, a questão de ser forte, de que não podia chorar, né? A gente ouve muito isso. Homem não chora, né? A gente escuta desde a nossa infância isso, porque o homem não chora.
né? E eu tive muito tempo, por muito tempo, né, no meu processo de autoconhecimento, até eu entender que homem chora, né? Eu não chorava, né? As pessoas não me viam chorando na frente de ninguém. Ninguém me via chorando. Eu chorava, mas sozinho na cama, né? Como a maioria dos homens fazem, né? E aí, hoje não. Hoje, se eu sentir vontade de chorar, eu choro, é na frente de quem eu sentir vontade. E assim, é permitido, né? Não é porque eu sou homem que eu não posso chorar, né? E a gente tem que se permitir entender que nós somos frágeis e nós podemos ser, né? E não é porque você chorou naquele momento que você deixou de ser homem ou que você vai ser fraco porque você chorou naquele momento, né? Então eu acho que é um pouco por esse lado aí. É muito bom o que você está falando, muito legal, Fábio, é verdade. A gente traz com a gente, né, os padrões familiares nossos, né, da nossa ancestralidade, dos nossos avós, dos nossos pais, que o homem ele tem que ser só o provedor, que ele não pode sentir dor, que ele não pode chorar, que ele não pode ter preguiça, que ele não pode sentir nada. Ele tem que ser um Superman, né, dar conta de tudo. E os homens estão entendendo que essa mentalidade está mudando mesmo, né? As novas gerações estão entendendo que o homem precisa também de cuidados, né? Precisa de atenção, olhar para sua saúde mental, né? Para suas emoções, né? E é muito bom essa mudança, é muito bem-vinda essa mudança. E nós pedimos permissão para os nossos pais, avós e ancestrais para fazer diferente, né? Não precisamos repetir o que eles repetiram na vida deles. Podemos ser felizes fazendo de forma diferente, mais leve. É o que a Constelação traz para a gente. Viver uma vida mais leve, plena, libertado dos padrões, né? Das lealdades sistêmicas. Muito legal o que você trouxe. Agora, com relação à constelação familiar, Fábio, eu não sei a sua opinião, vou trazer a minha e você diz a tua, tá bom? Eu percebi que nas constelações familiares, o masculino, quando ele chega, ele é muito bem-vindo. As pessoas gostam do masculino na sala. Traz uma presença, eu vou dizer o que eu sinto, né? Traz um equilíbrio, né? Para a constelação, para as salas, né? De constelação, para quem já participou, o pessoal é assim, a gente abre uma sala de constelação para constelar um tema, né, do cliente, e nós chamamos as pessoas para representar no campo. E as pessoas entram voluntariamente para representar e representam o sistema familiar do cliente, né? E aí entram várias pessoas aleatórias, né? Entram as mulheres e os homens. E quando os homens entram, eles são muito bem-vindos, as pessoas gostam. Só que eu percebi também que quando começa a constelação, o masculino é muito massacrado na constelação. Vem uma energia sobre o masculino que está reprimida lá atrás, né? Está represada por conta das atitudes do masculino, dos ancestrais, né? Porque nós sabemos que o masculino sempre foi dominador, né? Sempre foi mais autoritário, sempre foi mais bruto, e ele traz esse peso lá de trás, né? Então, quando abre uma sala hoje que alguém representa esse masculino lá de trás, né? Esse masculino ancestral, ele é bem massacrado, porque as pessoas vêm e detonam com ele. Eu não sei você, já fui detonado em sala de constelação. Eu já saí de lá assim, parecia que passou um caminhão por cima de mim, porque as pessoas me detonaram pelo que eu representava, né? Pelo que o masculino trazia de peso do sistema, e fui dando conta, né? Porque eu sabia que não era do Anderson, era do sistema que eu estava representando, né? Mas foi bem pesado para mim, porque representar o masculino no sistema é bem, bem pesado. Eu sinto que é pesado, não sei você. Anderson, realmente é muito pesado, né? Porque quando a gente vai representar, né, que vem um masculino, né, às vezes o masculino mais antigo, né, mais avô, pai, né, que tem aquela rigidez, né, teve aquela rigidez muito maior. Então, assim, naquela representação ele vai trazer aquilo que ele é, né, aquilo que ele aprendeu a ser, né? E realmente, às vezes eu percebo que parece que as pessoas não querem agredir aquela mesma pessoa, né? Aquela representação daquele masculino.
né? E ao invés de ajudar, pelo contrário, né? Você só dificulta em trazer mais alívio, né? Mais amor para aquela consciência, né? Porque aí é como a historinha que eu já ouvi uma vez, eu não sei se eu já falei aqui. Um obsessor, né? Ele é alguém que ele precisa de amor, né? Ele não é uma pessoa ruim, ele é um humano que está desencarnado que precisa de amor, né? Então, esses homens, né? Nossos pais, nossos avós, nossos bisas, toda a ancestralidade masculina, foram homens que não tiveram amor, né? Eu já participei de movimento que o homem não sabia nem o que era amor, né? Aí se a gente for olhar para aquela novela, né, do, não lembro qual era a novela, mas que o cara fala assim, né, abre aí que eu vou lhe usar, vai deitar que eu vou te usar, né? Era muito comum aquilo, né, acontecer. Era natural ser daquele jeito, né? Só que ali quem que estava com dor? Era só a mulher que era a questão da dor, porque ela estava sendo usada? Não. Ali, aquela geração, aquela época, elas eram aprendidas a serem assim, a serem submissas, né? E os homens a serem aqueles que, né, que mandavam, que davam a ordem. Só vai lá e faz, abre a perna e pronto, é isso que vai acontecer, né? Só que quando a gente traz aquela representação daquele homem, né, para hoje, é muito pesado, né? E aí o que que acontece? As mulheres, né, na representação de hoje, lógico que vai ter uma agressividade maior, porque ninguém aceita, nem nós homens aceitamos isso mais, né? Então, assim, na representação existe uma agressividade, no sentido de que a gente, né, que está na representação daquele masculino, a gente vai ter a gente vai estar vivendo aquela dor naquela intensidade, o que às vezes nem parece ser dor, parece ser algo tão natural, né? Porque quando você está naquela representação daquela época, daquele homem, aquilo era natural para ele, né? Só abre a perna que eu vou te usar, aquilo era normal acontecer. Ali ele não estava na dor. Só que ao invés de a gente ser agressivo, né, agredir aquela consciência, a gente tem que trazer a consciência de que não era para ser assim, né? E só que, infelizmente, às vezes eu acho que acontece muito isso, né? De misturar o tempo de hoje com aquele tempo. Então, o que que acontece? Se eu estou na representação daquela época, eu não vou saber o que é amor. Eu não vou saber falar essas palavras bonitas. O que vem é a agressividade, né? O que vem são palavras mesmo grosseiras, agressivas, né? Só que aí cabe ao constelador, inclusive, né? Eu acho que cabe, inclusive, ao constelador entender essa consciência, né? De que está naquela época, aquela criatura lá que está representando, ele está naquela época. Então, as mulheres ou homens que estão nessa consciência de agora têm que entender que não é com agressividade, né? Como é que você vai tirar um obsessor que precisa de amor com agressividade? Ele não vai sair dali, né? Então, aquele homem que está representando ali, se você vai com agressividade, se você não dá voz para ele falar o que ele está sentindo, porque aquilo era comum para ele. Mas será que quantas vezes ele não queria realmente que fosse de forma diferente? Será que ele não queria um carinho? Será que ele não queria um abraço quando ele chegasse do serviço, né? Depois de uns longos dias de trabalho, às vezes na roça, né? O dia inteiro fora, trabalhando para trazer o sustento. Será que ele também não queria um abraço? Ele não queria um acolhimento, né? Não
que a mulher não precisasse, a mulher também queria, né? A mulher não queria só abrir as pernas e ser usada, né? Para ser usada pelo homem. Só que assim, eles estavam naquela dor naquele tempo. Hoje é difícil a gente trazer essa separação, porque quando você vem na constelação, traz a representação daquela época, né? Daquela consciência, do avô, do bisavô, e ele vem trazer aquela consciência. Só que às vezes o homem sofre mais, porque vem, além dele trazer toda essa dor, ele não tem a compreensão de quem está do lado, né? Então eu acho que tem que muito abrir também um pouco os olhos dos próprios consteladores, né? Ficar atento a esses sinais, né? Porque quem está ali não é um homem, lógico, né? Eu lembro também que às vezes eu estou representando, vem muita coisa para eu falar, né? Que são de homens de épocas antigas. Mas só que às vezes eu, Fábio, eu tento controlar, porque são coisas realmente eu vejo que são palavras mais agressivas, tem uma agressividade, tem uma raiva, às vezes, sabe? Só que aí não é raiva da pessoa, né? Às vezes é raiva da mãe porque ele não conseguiu ter o cuidado da mãe, ele não conseguiu ter o amor da mãe. Simplesmente ele teve que, vamos, levanta, homem tem que trabalhar. Tá na hora, não pode ficar aí deitado descansando, não. Tá na hora de trabalhar. Então, assim, ele não teve tempo nem de ser homem, nem de ser criança, né? Então, assim, é muito pesado, né? É muito pesado. E eu acho que eu sempre vou, né? Todas as minhas constelações, qualquer movimento que eu faça, né? Eu sempre vou defender o homem, né? Eu sempre vou ser o defensor, né? Respeito, né? Respeito às mulheres, respeito às dores das mulheres, mas sempre que eu tiver que defender, eu vou defender que o homem estava na dor. Porque assim, eu já vivi representações de masculinos, de femininos, de várias épocas, né? Eu já fui em vários lugares. Então, assim, eu entendo que existe muita dor no masculino, né? Não, eu sei que o masculino foi muito mais agressor, mas também nós estamos numa época em que nós, homens ou mulheres, né, independentes, né, em alguma época nós também fomos esses homens agressores, né, e fomos essas mulheres agredidas, né. E se nós viemos nessa consciência, é porque a gente precisa aprender alguma coisa, né, nessa consciência hoje, né, nesse corpo masculino, né, ou nesse corpo feminino, né? Então eu acho que é muito, eu sempre vou defender, né? Sempre que você me vê, eu vou sempre defender o masculino. Eu nunca vou dizer que só o feminino teve razão, né? O feminino sofreu mais, o feminino foi mais agredido, o feminino não. Os dois foram agredidos iguais. Os dois tiveram pesos e dores iguais, né? Só que se nessa época agora nós estamos na energia mais masculina e as pessoas estão na energia feminina, é porque você precisa trazer o equilíbrio, porque provavelmente você em alguma época você foi o masculino e em alguma época você foi o feminino. Então assim, eu sempre vou defender, né? Porque eu vejo também muito, né? Muito a defesa, né, do feminino, né? Por conta da gente ver muitas mulheres hoje com mais acesso, né, do autoconhecimento, então elas defendem mais o feminino. Então eu vou sempre defender o masculino, né? Não no sentido de ter essa agressividade, mas no sentido de que ele também estava na dor. Eu vou sempre dizer, o masculino também estava na dor. Não é justificar, né, Fábio? Justificar a agressividade dele dizendo que ele estava na dor. A gente entende que todo homem passa por essa dor, né? Não estamos aqui justificando que ele é agressor por conta dessa dor. Não, não, não justifica mesmo.
Mas quando nós passamos a entender que ele também sofre, ele também foi uma vítima, porque ele também passou por isso com a mãe, com o pai dele, com os avós dele, nós começamos a ter um pouco mais de empatia por isso. O pessoal está respondendo bastante aqui, ó. A Josi falou assim: o masculino tem o peso de ter que defender, sustentar a família para a guerra. Eu lembro das minhas vidas passadas. É, Josi, você é bem masculina, hein? Quem mais aqui? Boa tarde, Luciane. A Solange falou assim: todos sentem, seja homem ou mulher. Perfeito, Solange. Nós somos seres humanos, antes de ser homem e mulher, somos seres humanos e sentimos, temos sentimento. Temos dor, né? Tristeza, alegria, temos tudo. Uma coisa que você falou que eu gostei muito, Fábio, foi que o papel do consolador nesse momento. Porque o consolador ali, ele é um mediador. É ele que domina o campo. Domina não, a palavra que domina eu falei errado. É ele que controla o campo, vamos dizer assim, né? Que segue os caminhos que o campo tem que seguir e vai controlando. Então, quando o consolador não toma a frente, né, dos movimentos e deixa esse movimento de agressão fluir muito, aí causa desequilíbrio no campo, as pessoas se sentem mal, né? Foi o que aconteceu comigo, vou trazer o meu exemplo, tá? Eu participei de uma constelação que eu estava representando um masculino e estava tudo tranquilo, a gente estava dialogando, né, trazendo as consciências, dialogando, e a consteladora trazendo as frases, né, tudo. Aí, de repente, assim, do nada, não sei por cargas d'água, a participante olhou para mim e falou assim: eu quero falar uma coisa para ele. E começou, falou, me xingou, me esculachou, me chamou de tudo quanto é nome, me amaldiçoou no campo, sabe? Falou umas palavras pesadas lá pro masculino, me amaldiçoou. E falou e vomitou tudo. E a consteladora não falou nada. Ela deixou a mulher vomitar tudo ali em mim. Aquilo me fez um mal tão grande, mas tão grande, mas tão grande, eu comecei a passar mal, sabe? E aí o que aconteceu? A pessoa falou tudo isso e saiu da sala. Saiu. Não esperou nem a resposta, né? Eu falei, meu Deus, como que pode, né? Aí aquele dia eu fiquei meio que bravinho, sabe? Eu falei assim, olha, gente, vocês estão assistindo a pessoa me esculachar, ninguém falou nada, ninguém me defende. Aí eu falei mesmo, né? Cadê a pessoa para me defender, né? Nossa, gente, foi bem pesado. Aí no final, assim, deu tudo certo, porque a gente sabe que faz parte do campo, o movimento todo do campo é assim, né? E no final deu tudo certo. Mas aquele dia eu passei um apuro mesmo, no papel do masculino, né? E eu percebo que o masculino, ele vem muito carregado de coisas pesadas. Não estou justificando, tá, pessoal? Porque o feminino e o masculino dentro do sistema, cada um tem o seu papel, a sua importância e aquilo que tem que trazer, né? Mas eu percebo que o masculino, quando ele vem muito carregado de coisas pesadas. É o uso de drogas, é o uso de álcool, é abuso sexual, assassinato, suicídio. Tudo isso está envolvido no masculino. E é muito pesado essas coisas. Estou até arrepiado de falar. E é muito pesado essas coisas. Quando aparece no campo, assim, no papel do masculino, nossa, é pesadíssimo. Então é isso, a gente tem que entender que quando a gente abre uma constelação e tem o masculino e o feminino, não é que um é melhor que o outro ou um é mais importante que o outro. Os dois ali têm o mesmo papel, a mesma função, o mesmo valor. Se aquilo é trazido à tona, é porque o campo pede que aquilo seja visto primeiro, porque é o que está mais pendente, é o que está mais latente dentro do campo. É aquela coisa que está precisando ser acolhida e ser ressignificada mais rápido possível, né? Então, é o que vem para o campo trabalhar naquele momento, né? Isso que você traz é muito interessante, né? Eu até trago um pouco. É muita ousadia minha falar isso, mas isso que você fala, né, de que o homem traz essa carga muito pesada, faz muito sentido, né? Parece que em ser homem já tem um peso muito grande, né? A gente parece que a gente ser homem, a gente já carrega um peso muito grande, né? Acho que por isso que tem poucos homens no planeta, né? No mundo geral, acho que por isso que tem poucos homens e muitas mulheres, porque as mulheres têm justamente esse poder, né? De trazer o sentimental, de trazer o emocional, para trazer equilíbrio. Então, eu acho que as mulheres têm que olhar para os homens, não só como aquilo que a Josi falou, né? Aquele que vai lá para sustentar a família. Lógico, né? É o papel do homem fazer isso. Mas
também é o papel da mulher trazer esse equilíbrio, trazer esse cuidado, né? De não olhar para o homem só como aquele que sustenta, né? Eu acho que a gente tem que parar até de trazer muito títulos. Eu não gosto muito de títulos. Os títulos eu acho que eles me incomodam um pouco, né? Tipo, você é isso, você é aquilo, porque aquilo limita você, né? Eu acho que eu já fui tão limitado, né? Eu acho que por isso que eu não gosto muito de títulos, porque eu acho que o título limita muito. Então, assim, por que a gente não ser simplesmente um ser espiritual? Porque a gente não tem limites, né? Quando você diz, a gente nasce como homem, a gente já tem uma limitação, porque a gente já carrega todos os pesos aí de muitas coisas nas costas dos homens, né? Aí, para mim que sou gay, eu já carrego um outro segundo peso a mais, sabe? Então, eu acho que por isso que tem poucos homens, porque a gente já carrega tanto peso. Então, assim, eu acho que as mulheres, elas podiam não mais botar mais peso nos homens. Não estou defendendo os homens, eu não estou dizendo. Porque, assim, eu sei que existe muito homem machista, eu sei que existe ainda muito homem agressor. Isso é tudo normal, tudo existe. E existem aqueles mesmos homens que existiam lá na época das cavernas, existe hoje ainda, gente, né? Nós não somos cegos de não conseguir enxergar isso. Exato. Só que eu acho que já que existe tantas mulheres, você é até ousada aqui em dizer isso, já que existe tantas mulheres, será que as mulheres não estão nesse papel de não olhar só o feminino, mas saber cuidar e lidar com esse masculino? Na hora que nascer um filho homem, tentar não botar nesse filho homem aquela mesma coisa que as mães fizeram com os filhos homens, porque aí vai ser, ó, você é homem, você tem que usar azul. Já começa aí, já é um título. Homem usa azul, a mulher usa rosa. A gente já cria um título, sabe? E isso é muito pesado. Eu sei que é para os dois lados, mas para o homem é muito pesado porque para o homem não consegue sair, né? O homem ele não consegue, a mulher tem muito mais facilidade, né? A gente percebe inclusive numa festa. Se você vai numa festa, dois homens não podem dançar juntos, mas duas mulheres podem. Então percebe que é mais leve para a mulher? Não estou tirando o peso dos homens, tá? Entendam isso. Eu tô querendo, inclusive, que as mulheres sejam as primeiras a tirar esse peso dos homens, sabe? Porque assim é muito pesado para nós, né? Verdade. A Sol escreveu aqui assim, ó, os títulos limitam, seja um lado ou do outro, é verdade. Quando nós colocamos títulos, né, colocamos rótulos nas pessoas, isso é muito prejudicial, sabe? Isso limita muito as pessoas mesmo. E isso mas graças a Deus está mudando, né, Fábio? Hoje em dia as pessoas estão abrindo Sim, mais a mente, estão abrindo mais a consciência, isso vem mudando com o tempo. Eu achei fantástico que você falou sobre a evolução de cada um. É verdade. A evolução é individual. Cada um tem o seu nível de evolução. Existem homens ainda que estão na agressividade mesmo, no machismo ainda, achando que está no tempo das cavernas, né? Porque eles estão no seu grau de evolução. E já vem os homens mais evoluídos, que já estão contribuindo mais em casa, já estão vendo o papel, dividindo os papéis em casa, né? Das contas, das criações dos filhos, da casa. Então, isso depende muito do grau de evolução de cada um mesmo. Achei muito legal que você falou das mulheres, né? Serem participantes desse processo, né? Porque quem criou os homens foram as mulheres, né? Os homens que estão aqui hoje foram criados pelas mulheres. Não digo nem pelos pais, porque muitos aqui não tiveram nem a presença do pai, mas a mãe, eu acredito que 99% das pessoas tiveram, né? Então, essas pessoas, esses homens que estão aqui hoje foram criados pelas mulheres. E elas também seguiram o padrão, né? Nós estamos falando de padrão aqui, repetição de padrão do sistema. Elas também repetiram os padrões dos sistemas delas. Elas criaram os filhos delas
da mesma forma que elas foram criadas, que os irmãos delas foram criadas, que o pai dela foi criado, que o avô foi. Aqui nós estamos falando de repetição de padrão. E a constelação vem o quê? Para abrir o nosso horizonte, abrir a nossa visão, enxergar que isso não é mais necessário, ficar repetindo esse padrão lá de trás, que é prejudicial, é pesado, é danoso, não, essa fórmula não funciona mais, nós percebemos que não está dando certo mais, ficar repetindo o padrão lá de trás, a gente está preso, a gente não evolui, a gente está preso, a gente não se sente livre, a gente não consegue desenvolver, né? Quando a gente fica preso no padrão lá de trás. Então, a constelação traz para a gente o quê? Olha para isso com muito amor, gratidão, só que devolve. Eu não quero isso mais. Eu aceito tudo como foi, que vocês fizeram assim, do jeito que vocês fizeram. Eu respeito o que vocês fizeram, mas eu devolvo para vocês e eu vou fazer diferente, não vou fazer da mesma forma. E assim, por isso que essa nova geração, né, os nossos descendentes, estão sendo liberados aí, né? Estão vindo com mais leveza, eu E eles nem acredito, né? criam títulos, né, o E Anderson? É isso que a Solange falou, né? Os títulos realmente limitam. A gente percebe hoje que os próprios jovens de hoje, né, essa nova geração que está vindo hoje de crianças, de adolescentes, eles não gostam de títulos, né? É tanto que eles não querem dizer se gostam de homem ou de mulher, eles são muito livres, não existe mais um título, eles não querem. Porque realmente eles traz a consciência de que nós somos espírito. Espírito não tem sexo, né? Quem criou tudo isso foi nós humanos, né? Que existe o homem e a mulher, que é eles que têm que ir lá juntos, né? E tal. Que é o homem não pode ficar com o homem, a mulher não pode ficar com a mulher. Foram nós que criamos isso, né? É tanto que a gente percebe muito hoje nessa nova geração. Essa nova geração, ela não está preocupada com o título. Ela não está preocupada se ela é homem, se ela ficou com homem, se ela ficou com mulher. Isso nem define mais eles, né? Então, eu acho que, como você falou, já que nós somos criados pelas mulheres e são a maioria hoje, né? A gente sabe que são mulheres, então eu acho que essas mulheres têm que ter esse olhar para esses homens, né? exato. Esse olhar de amorosidade, né? Como seria se fosse o seu filho, esse homem que você olha hoje? Tô trazendo uma pergunta, né? É, como seria se esse homem hoje que você é, sente a agressividade, sente a dificuldade, ele fosse o seu filho? Como que seria? Você teria feito diferente? Porque, lógico, existe a criação, mas existe a personalidade. Isso é fato, né? Tem gente que aquela pessoa vai ter aquela personalidade independente do que você faça, de como você criar. Se você disser, ó, você tem que ir pela direita aqui, ó, bem pela direita. Se ele quiser ir pela esquerda, ele vai, não vai ter ninguém que mude, porque é a personalidade dele, né? Então, eu acho que as mulheres, ela tem que ter esse olhar, né, de amor mesmo assim pelos homens, pelas dores, entender por que que ele está passando por isso, por que que ele está fazendo isso, por que que ele agrediu isso, né? Por que que ele agrediu aquela criança, né? Por que que ele abusou daquela criança? Será que não tem mulheres que abusam? Será que vários homens também não foram abusados na infância? Será que quantos homens não foram abusados na infância? Só que eles não podem dizer. Isso é inadmissível para o homem dizer que sofreu abuso na infância por um pai, por um avô, né? Você imagina, vai romper a sexualidade dele se ele disser que sofreu abuso, né? Então, aquele homem está carregando uma dor gigante com quem ele não tem com quem compartilhar, né? Ele não tem com quem falar. Então, eu acho que por isso os movimentos sistêmicos hoje, os homens eles estão começando a chegar, porque eles já carregaram tanto tempo, tanta dor, que não tá dando mais conta, né? Eles Exato. não estão mais dando conta de carregar mais.
porque é muito pesado, Exato. né? A gente carregar isso por quanto tempo, né? Eu vou fazer 40 anos, então assim, eu carreguei essa dor por tanto tempo, esses pesos por todo esse tempo. Ainda tem crenças, ainda tem muitas coisas limitantes, existe, né? Porque é um processo. Mas olha quanto tempo eu carreguei. Imagina esses outros homens de 50, 60, 70 anos, que agora que eles estão pensando em chegar nesse processo de autoconhecimento. Então, quantas dores que eles carregaram. Então, eu acho que o papel das mulheres é isso, né? É trazer esse equilíbrio, né? De olhar para esse masculino com amorosidade, né? Olhar para eles e entender que, nossa, ali tem um homem que sofreu, ali tem um homem que tem muita dor, aquele homem não teve o amor da mãe. Porque a gente vê em muitas constelações, né, a dificuldade na relação entre casais, e aí a gente precisa trazer o pai e a mãe daquele homem, e quanta dificuldade ele tem em relação aos pais, né? Então, assim, é, vamos trazer mais amorosidade. Eu acho que é muito isso, né? É como eu nunca esqueço o que essa pessoa falou. Os obsessores são pessoas que precisam de amor. Então, todas as pessoas, elas estão, na verdade, precisando de amor, né? Não de apontar o dedo, não de julgamento, mas a gente olhar, né? Isso não só os homens, tá? A gente está falando dos homens porque é uma live para a gente falar do masculino, mas o feminino também precisa. Não estou dizendo que só o homem que precisa, só o homem que está em dor, mas olhar com amorosidade, né? Aí eu trago até a questão que o Anderson trouxe, né? Ah, ele se sentiu agredido com aquela pessoa que foi lá, com aquela mulher que agrediu, que falou. Mas aquela mulher, aquele feminino também estava na dor, né? Talvez estivesse até com mais dor, né? Do que o próprio masculino que estava ali ouvindo, porque o masculino se permitiu ouvir, apesar dele estar com, olha para ver, apesar dele estar com tanta dor, com a dor dele, ele ainda teve que carregar mais um pouco da dor da outra pessoa, porque ela jogou tudo em cima dele. Então, assim, mas aquela mulher, aquele feminino também estava com dor, né? Então, assim, é trazer é, essa amorosidade, né? Olhar com amor, né? É a gente que é constelador sair daquele papel ali de ser. Quando você vai constelar, você não é homem nem é mulher. Ali você é neutro. Ali você é um espírito conduzido pela espiritualidade para dizer o que a espiritualidade precisa fazer naquele sistema. Então ali você não pode defender as suas crenças, né? Por isso que eu gosto sempre de falar, né? A gente precisa estar curado para poder conseguir fazer um movimento, porque senão você entra naquela dor e aí é mais difícil de você lidar. Por isso que às vezes os consteladores não sabem, não tem como lidar com aquela situação, porque às vezes é uma dor dele também. Né? Por isso que eu sempre gosto de trazer para os meus movimentos, né? Eu busquei muito a cura para poder conseguir fazer aquele movimento. Ah, é um movimento sobre feminino e masculino. Eu fiz muitos movimentos de feminino e masculino para conseguir fazer aquele movimento de alguém, né? Eu acho que é trazer amorosidade, né? Muito legal. E deixar bem claro, né, Fábio? Nós não estamos aqui para julgar nada, para julgar ninguém. É apenas o nosso ponto de vista, o ponto de vista meu, do Anderson, do Fábio, tá, pessoal? Se vocês não concordam, não tem problema, tá bom? Vocês têm livre-arbítrio de não concordarem. É apenas o nosso ponto de vista aqui hoje nessa conversa sobre o masculino. Eu tenho percebido, né? Eu trouxe esse tema porque eu percebi que os homens estão aderindo mais agora às terapias, estão participando, estão Muito entrando nas mais. constelações, né? Isso é muito bom, porque aí começa a ter o equilíbrio também, né? Como eu falei, as salas eram muito femininas, está tendo bastante masculino agora, começa a vir o equilíbrio, né?
Você, Fábio, já teve algum acontecimento assim, em alguma sala que aconteceu com vocês, para trazer pra gente? Uma coisa diferente, inusitada? Foi xingado também ou não? Eu já, eu já, eu já falei às vezes eu tenho muito, eu tento muito me controlar, às vezes, porque quando eu entro na energia, eu sinto muita coisa, né? Então, como eu trabalho com apometria, então eu sinto muita coisa também. Então, eu evito, às vezes, falar muita coisa, porque eu tenho medo do que as pessoas vão sentir, porque às vezes nem todo mundo também está ali pronto para ouvir, né? Mas eu já falei coisas, né? De forma mais incisiva, de forma mais forte, assim, com a pessoa, e a pessoa se sentiu, nossa, a pessoa, né, ficou super mal, a pessoa não gostou, a pessoa xingou, a pessoa achou ruim porque eu tinha falado, né? Só que não é, eu não tô ali numa representação dando o meu ponto de vista, né? É tanto que às vezes eu tenho muito controle porque eu fico tentando, não, será que isso é meu? Eu penso, será que isso é meu? Né? Mas quando tá muito forte, vem muito forte, eu sei que não é meu, né? Então, assim, só que às vezes as pessoas não estão prontas, né? Às vezes as pessoas não estão prontas e elas escutam, né? Como se fossem agressividade. Só que aquela consciência, ela precisava falar aquilo, ela precisava, ela estava sentindo aquilo, né? Então, né, mas já aconteceu de eu falar e a pessoa se sentir ofendida, achar que eu falei com ela, né? Dizer que eu falei com ela, né? Que tinha relação com a pessoa que estava lá representando, né? E você nunca vai me ver eu representando em algum lugar onde eu vou estar falando para alguém específico. Eu estou falando na representação que eu estou ali. É tanto que às vezes eu até digo, já falei muitas coisas, não. Isso aqui eu não sinto que é para falar, né? Isso aqui eu sinto que não é para falar. Eu espero as coisas acontecerem para ver se eu sinto ou não. Só que tem coisas que é mais forte, né? Vem com mais intensidade, né? E eu vejo que às vezes as pessoas estão se, se sentem agredidas com isso, né? Se sentem achando que é com elas, né? Mas aí também tem um ponto de vista que a gente da psicanálise traz, né? O que eu falo não significa o que o outro vai escutar, né? Às vezes ele vai escutar da forma dele, no formato que ele está, na energia que ele está. Às vezes a pessoa não está bem. Se eu falo alguma coisa, altera um pouquinho a voz, aquilo ali para a pessoa foi uma agressividade. Só que às vezes em outro momento eu falei com ela com aquele mesmo tom de voz e a pessoa achou aquilo, talvez nem percebeu, né? Então, assim, é o que a pessoa vai ouvir. Só que a gente não pode controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai Exato, ouvir, né? verdade, A gente consegue controlar ali o que a gente vai falar. verdade. Eu tenho aquela frase assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Então, assim, o que eu falo, eu me responsabilizo. Agora que você entende, eu não posso fazer nada, porque você entende da sua forma, né? E teve uma época que eu estava entrando na sala, sabe, Fábio? E era tanta coisa pesada, agressiva pra cima de mim. Eu falei, nossa, mas será que é só comigo? Eu fiquei pensando, será que é só com o Anderson? Dei até um tempo, sabe? Falei, deixa eu parar de entrar um pouco, não tá sendo muito bom, não, sabe? Aí eu comecei só a assistir, não representar. E eu vi que é com todos os homens, sabe? Os homens, quando estão representando, assim, nossa, eles são detonados. Assim, vem uma energia muito forte sobre eles, porque o campo traz, né? Porque, como eu falei, o homem já traz em si um peso muito grande no sistema por conta daquele peso que eu falei, né? Drogas, álcool, abusos, assassinatos, suicídios, né? Então, quando os homens vêm representar e o campo abre, nossa, o campo quer trazer para eles todo o peso que eles trouxeram para o campo, né? Querem que eles se como é que é? Que eles paguem por tudo que eles fizeram, né? E não é assim que funciona. Ali não tem ninguém que pagar por nada.
Porque quando é aberto o campo, é para a gente ver o que aconteceu, dar um lugar no coração, ressignificar aquilo. Não é para ficar ninguém sendo humilhado ou pagando nada, não, entendeu, pessoal? Mas, assim, melhorou bastante. Agora as constelações estão um pouco mais leves agora, mas no início era bem pesado mesmo, eu percebia. O que é interessante é quando, né, eu já percebi algumas pessoas, né, eu já passei também por algumas constelações em que justamente você representa aquilo que você não gosta. Isso Isso, eu acho que é de extrema importância, né? É, não só o masculino ou o feminino, mas você não gosta do seu pai, você representar o seu pai. Você entrar na energia, não do seu pai, mas na energia de um pai. Um pai que tem as mesmas cabeças, as mesmas consciências que o seu. Então, isso eu acho que é interessante, porque você começa a mudar o seu olhar, né? Eu já representei alguns pais, né, que tinham energias parecidas com o meu pai. Então, isso foi interessante, porque eu entrei na energia do meu pai, né? E eu pude entender um pouco do que ele pensa, de como que ele é, de como que ele age. Então, eu acho que é interessante quando, né, a mulher, né, entra na energia de um desses masculinos, né? E assim como um homem também entra na energia desse feminino para entender essas dores. Que assim, cada um tá com a sua dor, né? O masculino e o feminino. Só que quando você vai lá, vivencia aquela dor, né, daquele masculino ou daquele feminino, você consegue ter outra consciência. Opa, realmente eles sofreram muito, né? Aquela mulher sofreu muito, aquela mulher sofreu abuso, aquela mulher não gostou, aquela mulher. Então você começa a ter um novo olhar, né? Eu acho que isso é bem interessante, né, de acontecer, né? Eu acho que isso deveria ser sempre assim, né? A mulher sentir essa energia desse do masculino, masculino, né? e o E homem o, sentindo do e, feminino. a, e o homem sentir desse feminino, porque aí você vai entender, nossa, né? Eu vou ter um novo olhar, né? Eu acho que por isso que eu consigo trazer mais esse equilíbrio, porque eu já vivi masculinos com uma agressividade que, meu Deus, eu mudava o meu semblante, eu mudava, eu ficava com, sabe, parecia que uma coisa, né? Uma coisa muito Carne agressiva. e Assim, animal, né? Isso. É, e assim como eu já vivi femininos que era muito mais sentimental, que sentia falta de alguém. Então assim, Isso. isso é legal, né? Você viver isso, porque aí você não traz julgamento. Aí depois você entende, nossa, a dor dela era assim mesmo, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente trazer também, porque ajuda para nós, né? Porque Muito eu bom. sempre vou dizer, você nunca vai saber a dor do outro até você passar, Exato. né? Exato. Você nunca vai conhecer a dor de perder uma mãe, ou de perder um pai, ou de perder um irmão, se você não passar. É muito fácil você falar, é muito fácil a gente falar aqui, ó, não, o luto é 7 dias, você dá conta, é fácil você sair e tal. Só que quando você vive, experimenta aquela dor, é diferente. Aí você vai ter como falar, né? Exato. Hoje eu tenho como falar do que é perder uma mãe, do que é viver um luto, porque eu vivi. Antes eu não podia dizer o que que era, né? Então eu acho que você não pode falar sem viver, né? É igual eu sempre falo, às vezes você está numa empresa, você precisa passar por todos os setores para você entender. Naquele setor ali é mais fácil. Não, você já passou por lá? Você já viveu aquele setor para você perceber se ele é mais fácil ou mais difícil, né? Então, eu acho que você precisa passar, você precisa vivenciar, né? Exato. A gente sempre acha que o quintal do vizinho é mais bonito, né? Que a grama dele é sempre mais verdinha, né? Mas vai ver o trabalho que deu para plantar, né? Essa grama. Então é assim. A gente tem empatia mesmo, se colocar no lugar do outro. Não, eu não preciso passar pelo que ele passou para ter empatia por ele, né? Eu posso ter empatia sem mesmo passar pelo que ele passou. Eu posso dizer, olha, eu não passei pelo que você passou, mas eu posso imaginar quanto foi difícil para você, né? Pelo menos colocar no lugar dele na forma de empatia. Fábio, tá muito gostoso falar contigo, mas o nosso horário já está aqui dando o nosso horário.
Eu queria agradecer muito a sua presença hoje nessa live das conversas sistêmicas. A gente falar um pouquinho sobre o papel do masculino na constelação. Agradeço a sua disponibilidade de conversar com a gente, trazer todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, suas palavras. Gratidão profunda pelo que você é e por você estar aqui. Eu agradeço muito a Deus por ter te conhecido. E eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, como é que as pessoas te encontram, para poder fazer alguma sessão contigo. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho, né, que eu amo falar um pouco sobre as terapias, sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente vive, né. Não é um processo fácil, autoconhecimento, mas é um processo diário, né. Então, assim, só gratidão por me dar essa oportunidade de conversar aqui contigo também. Muito bom conversar contigo, um papo super legal, super descontraído, sem, sem coisas prontas, né? Tipo, vem o que a gente precisa trabalhar e falar, bem legal assim. Né? O meu contato é o meu Instagram, né? Quem não me segue aí no Instagram, é Fábio Ripardo, ou o contrário, Ripardo Fábio, vocês vão me achar do mesmo jeito, né? E lá tem meus contatos, tem meu WhatsApp, que é onde você pode estar agendando seus atendimentos, você pode olhar os meus valores também lá no meu catálogo, né? Então é isso. Só gratidão, Anderson. Gratidão a cada um que esteve até agora aqui. Gratidão a cada um que passou por aqui pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto, que é um tema muito interessante. Provavelmente a gente depois traz mais alguma coisa, né, Anderson? Ah, sim. É só o começo das conversas. Vão ter outras conversas com o Fábio, pessoal. Podem esperar, aguardem aí. Eu queria agradecer a todos pela participação, os que assistiram desde o começo, os que entraram agora, daqui do Brasil, de fora do Brasil, de Portugal, Estados Unidos. Um beijo a todos pela presença de todos. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Fábio. Obrigado, viu? Tchau, obrigado.